Se você não tem o hábito de ler, você está fadado ao fracasso. Não adianta, se você quer ter sucesso financeiro na sua carreira ou qualquer que seja a sua área, é impossível você ter isso sem pelo menos ler alguma coisa, nem que seja um livro curto. Se você não tem o hábito da leitura, você está fadado ao fracasso, não tem outro caminho. Isso é pior ainda se você for jovem, que jovens costumam subestimar a leitura, preferem ficar no TikTok, em redes sociais de vídeos curtos, ou seja, dificilmente o jovem se preocupa em ler, ele não tem esse hábito. Portanto, nesse vídeo eu vou te explicar quais são os benefícios que a leitura tem, independente da sua idade, independente de como você atualmente já consome conteúdo, principalmente conteúdo de conhecimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar 6 motivos para desenvolver o hábito de ler livros. Primeiramente, meu nome é Carlos e eu sou aqui o host do Aurorbooks, então tudo que você quer saber sobre livros, resenhas, até mesmo conteúdo mais técnico, te ensinando dicas para começar a ler livros, eu vou te trazer aqui na Aurorbooks tudo que você precisa saber sobre isso, correto? Então eu vou pedir para você não se inscrever no canal. Sim, não se inscreva no meu canal, até porque é a primeira vez que provavelmente você deve estar me conhecendo, você não conhece meu trabalho, naturalmente eu quero que você primeiro, eu agrego valor na sua vida, para depois você ir lá e se inscrever. Então, dou esse voto de confiança, se esse vídeo te agregar valor, você se inscreve e deixa o seu like. Mas, se você já conhece o canal aqui, já me conhece e sabe da qualidade do meu conteúdo, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo, combinado? Primeiro motivo pelo qual você deveria ler livros. Ler livros te dá uma vantagem injusta frente aos demais. Exatamente, você tem vantagens injustas quando você consegue ler livros, enquanto que as outras pessoas nem sequer tocam em livros. Mas como que isso acontece? Você deve estar se perguntando pra mim. Tudo bem, eu vou explicar. É muito simples. Nem tudo está na internet. Pensa comigo, todo o conteúdo realmente de qualidade você teve pagando ele ou você teve acessando ele de graça na internet? É claro, muito conteúdo provavelmente você deve ter encontrado no YouTube, em um blog, mas note que eu falei, nem tudo está de graça na internet. Como que funciona? Esses criadores, por exemplo, do YouTube, ou criadores de site que você leu, ou até mesmo no TikTok, todos eles têm a intenção de monetizar o seu conteúdo. Ou seja, eles precisam de views e depois eles precisam monetizar esse conteúdo. Então, dificilmente você vai ver alguém produzindo conteúdo na internet, nem que seja pelo menos por vaidade, para obter views. Dessa forma, eu recomendo que todo o conteúdo que você quer consumir, quer aprender de verdade, você pague por ele de alguma forma. Principalmente se ele for um curso ou um livro. Então, não caia nessa de que todo o conteúdo está de graça na internet. No mínimo, você vai deixar alguma coisa para o criador. Do contrário, pessoas inteligentes, pessoas que entregam valor para o mundo, dificilmente elas vão criar conteúdo sem ter uma recompensa por isso. Dessa forma, se fosse para te dar uma recomendação de qual tipo de conteúdo você deveria pagar constantemente para obter mais conhecimento e ser mais inteligente, fica aqui o primeiro motivo: compre livros. Primeiro, eles são mais baratos. Então, não só eles são mais baratos, como eles também têm um conteúdo mais profundo, eles têm um conteúdo muito mais denso sobre um determinado tópico. Então, se você quer ter informação que vai te deixar à frente dos demais, você vai se destacar, ler livros é essencial. Porque livros também, eles têm uma estrutura de conhecimento, para passar o conhecimento, eles têm uma estrutura muito mais sólida. Até mais do que, às vezes, vídeos no YouTube. Porque, por exemplo, no YouTube você pode cair em um vídeo sobre um determinado conhecimento, mas esse vídeo ele não dá continuidade naquela série de dúvidas e problemas que você tem. Já um livro, como ele demanda mais tempo, ele demanda mais trabalho para ser criado, até mesmo mais pesquisa, geralmente, claro, nem todos os livros são assim, normalmente ele vai conseguir fazer um passo a passo desde o zero até o final de como você vai resolver um determinado problema, seja ele, no caso, um assunto de finanças, de relacionamento, ou seja qual for o livro técnico que você esteja lendo. Então essa é a primeira dica que eu dou. Leia livros, porque nem tudo está de graça na internet. E naturalmente, se você tem essa informação, obviamente você vai ter vantagem contra quem só consome conteúdo gratuito na internet. Então, essa é a primeira grande vantagem de você ler um livro. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo pelo qual você deveria começar a ler mais. Você vai ter acesso a fontes e referências muito mais sólidas e confiáveis. Vou dar um exemplo. O que gera mais confiança quando você vai conversar com uma pessoa? O que passa mais autoridade? Você falar que viu um vídeo no YouTube sobre um assunto complexo, vamos falar, sei lá, neurociência. O que vai fazer mais sentido para a pessoa que vai estar te ouvindo? Você viu um vídeo no YouTube ou você leu um livro? Naturalmente,
naturalmente você vai dar mais crédito, mais credibilidade para a pessoa que lê o livro, porque normalmente, de fato, os livros têm muito mais material referencial por trás do que vídeos no YouTube. O criador de conteúdo aqui no YouTube, ele não vai estar preocupado em ser totalmente científico, em ser um cara totalmente voltado à linguagem da ciência. Ele não vai fazer um artigo baseado em ABNT no YouTube. O intuito dele é te entreter, primeiro, ele vai te entreter e eventualmente ele vai fazer um conteúdo de qualidade. Mas se ele não te entreter, não adianta, porque ele não vai ter views e o conteúdo de qualidade dele ninguém vai ver. Então, o primeiro incentivo de todo criador de conteúdo aqui no YouTube é te entreter, ganhar views e eventualmente continuar atraindo com conteúdo de qualidade. Mas em primeiro lugar é sempre entretenimento. Por outro lado, livros e artigos, eles já têm um pouco mais de obrigação em te entregar resultado prático. E para defender a tese do livro ou defender a tese do artigo científico, é necessário que hajam sim as referências. Então, naturalmente, ler livros e artigos, principalmente artigos é ainda mais importante essa questão da informação ser sólida e confiável. Todo mundo que lê artigos e livros tem muito mais amparato, não só para conversar, como também tem mais credibilidade no que acredita e no que vai explicar para as pessoas. O terceiro motivo, e esse terceiro motivo é muito interessante, você tem acesso a mentores, os maiores mentores que você poderia ter na história da humanidade de forma acessível e barata. Vou te dar um exemplo prático. Como seria se você pudesse ter o Albert Einstein, literalmente ele, o Albert Einstein, um dos gênios da física, te dando uma aula sobre física pessoalmente? Como que seria? Provavelmente você daria muito valor, principalmente se você fosse da área ou se você aprecia muito o trabalho dele. Porém, você naturalmente não vai conseguir ter acesso ao Albert Einstein, porque primeiro, ele veio a falecer, e segundo, mesmo se ele tivesse vivo, muito dificilmente você conseguiria ter o tempo dele só para você, nem que seja uma horinha, para explicar sobre os trabalhos mais relevantes dele. Por quê? Naturalmente, todos nós temos 24 horas disponíveis no nosso dia, e ainda tem que descontar sono, às vezes você vai ter que parar para comer, vai ter muitos empecilhos, essas 24 horas ainda diminuem. Como que você consegue um tempo tão escasso? O nosso tempo já é escasso. Como você consegue o tempo de alguém que ainda tem mais escassez ainda de tempo, como cientistas, como os maiores gênios da humanidade? Como que você vai conseguir? E a melhor forma de você conseguir isso é simplesmente através dos livros. Obviamente, vão ter pessoas que criam vídeos, vão ter pessoas que criam algum tipo de material em vídeo, seja curso ou o que for. Sim, vão existir. Porém, qual que é o grande problema aqui nesse caso? Vão ter mentores que você vai querer ter, como o próprio citado Albert Einstein, e pessoas ainda mais antigas que nem sequer existiam na época do vídeo. Não tinha nem vídeo na época que elas produziam conteúdo. Porém, vai ter os livros. Charles Darwin, por exemplo, que fez a teoria da evolução, ele provavelmente não tem como ter vídeo dele no YouTube ali pra você assistir. Vai ter sim pessoas que leram os trabalhos dele e eventualmente fizeram vídeos, documentários ou qualquer coisa do gênero falando sobre Darwin. Mas se você quer entender, por exemplo, a teoria das espécies, é impossível. Você vai ter que ler o livro do Darwin. E é até melhor, porque você vai estar vendo diretamente da fonte, a fonte realmente confiável, os trabalhos que você, por exemplo, teria interesse de ver sobre a teoria das espécies, correto? Então, esse é o grande diferencial. Você tem acesso a mentes brilhantes, como se elas estivessem do seu lado, falando com você, pessoalmente, através do livro. Dito isso, o quarto motivo pelo qual você deveria ler livros também está linkado com o terceiro motivo. Você não só consegue mentores de forma barata, como você também consegue escalar o seu próprio tempo. Como que isso tem relação com o terceiro motivo? Muito simples. Se você fosse lá e tentasse entender o conteúdo do zero, o conteúdo que você quer ler, vamos dar um exemplo então de um conteúdo de finanças agora. Vamos dizer que você quer ler O Pai Rico, Pai Pobre e você quer não ler, você quer desvendar todo o conhecimento do Robert Kiyosaki sozinho, por conta, sem ajuda de ninguém. Provavelmente você ia ter o trabalho de pesquisa, você ia ter o trabalho das experiências, você ia ter que ter as experiências para ter aquele conhecimento que o livro passa. Você também ia ter que testar o conhecimento, ensinar para alguém, e se tudo isso ainda desse certo, que já é muito difícil, são muitas causas muito diferentes que iam acabar terminando talvez em um novo livro. Mas vamos dizer, idealmente você conseguiu copiar o Robert Kiyosaki em todos os sentidos. Você ainda teria um problema. O Kiyosaki deve ter demorado anos para desenvolver o método dele. Anos de experiência pessoal dele com finanças, anos tentando ensinar as pessoas, anos desenvolvendo a técnica dele para explicar o que é ativo, o que é passivo. Tudo isso você vai demorar muito tempo para conseguir desvendar sozinho. Por outro lado, você pode simplesmente só ler o livro do Robert Kiyosaki e aprender tudo o que ele tem para ensinar de maneira muito mais barata e com um custo de tempo muito menor. É uma escalabilidade
escalabilidade de tempo. O tempo que o Robert Kiyosaki gastou, vamos dizer, 20 anos para desenvolver o material dele, tô chutando um tempo aqui. Se ele gastou 20 anos para fazer o livro dele, em um mês você consegue ler o livro dele e ainda ter o mesmo conhecimento e aprofundar mais no tópico. Então, às vezes, o trabalho de uma vida inteira de um autor, no caso, por exemplo, Napoleão Hill, que escreveu livros como Mais Esperto que o Diabo, um trabalho que um autor desse, por exemplo, teve para falar sobre o sucesso pessoal das pessoas, o sucesso das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, trabalho que durou uma vida inteira dele, talvez você consiga ler todos os livros dele em um ano no máximo, entendendo e compreendendo. Então, note que você tem uma escalabilidade de tempo muito grande frente aos demais, coisa que às vezes nem sequer em um vídeo do YouTube ou num curso você conseguiria, visto que vídeos do YouTube e curso, eles tendem a te dar resultado rápido, eles têm o objetivo de fazer você ter resultado agora. Livros, eles sim querem te dar resultado, mas naturalmente eles têm um aparato teórico, uma necessidade de explicar os porquês e depois explicar os porquês te dando resultado muito maior. Então, naturalmente, livros sim são mais densos, por exemplo, cursos e etc. Mas a escalabilidade de tempo ainda compensa muito, muito mesmo. O quinto motivo pelo qual você deveria ler livros é ser mais polímata na hora de resolver problemas, ou seja, você ter uma abordagem mais holística sobre o tópico em questão. Vou dar um exemplo também. Pensa que você quer resolver um problema financeiro seu. Você quer entender por que você gasta tanto dinheiro e ao mesmo tempo você não consegue acumular tanto dinheiro. É um tópico complexo, principalmente se você já costuma consumir conteúdos nesse sentido. É um tópico que não dá para responder com uma palavra ou outra, com uma frase de impacto. Não, você tem que sentar e estudar. Do contrário, você não vai conseguir resolver o seu problema. Se você não lê livros, naturalmente você vai tentar resolver o problema de forma objetiva, uma forma mais especialista. Então você de repente vai se especializar em contabilidade, seja pela faculdade, ou talvez você consuma conteúdos no YouTube e até prefira seguir um criador de conteúdo específico, porém você vai ficar limitado à especialidade dele, você vai se especializar no que ele está falando. Então vamos dizer que, por exemplo, você focou muito mais no lado da contabilidade, então você vai se preocupar em gastar menos, de repente você vai se preocupar em entender como você pode pôr mais dinheiro, porém existem muitos fatores sobre o assunto financeiro que vai travar você na hora de fazer uma mudança radical na sua vida. Por exemplo, quando se fala de dinheiro, você tem que pensar muito também sobre a questão da mentalidade. Se você não entender a mentalidade que envolve o dinheiro e principalmente consumir conteúdos que fogem dessa bolha, você muito dificilmente vai conseguir dar uma abordagem para solucionar o seu problema. Até porque na maioria das vezes, os problemas eles são resolvidos com uma abordagem mais holística. Você resolve eles utilizando várias áreas do conhecimento, não só financeira, por exemplo. De repente, uma área sobre produtividade ou uma área outra relacionada, talvez uma área que eu nem conheça, sei lá, engenharia. Tudo isso você consegue pegar todas essas áreas do conhecimento distintas e resolver um problema muito específico. Isso seria uma abordagem holística, uma abordagem pensando mais no polimatismo. O polímata, em essência, por exemplo, ele pega várias áreas do conhecimento que ele manja e ele, através delas, ele vai lá e consegue resolver um problema, criando até mesmo uma solução nova. Isso é o que, por exemplo, pessoas como, por exemplo, o próprio Da Vinci, ele fazia. Ele criava várias soluções diferentes para a época dele, muito baseado no polimatismo. Caso você tenha curiosidade em pesquisar a história do Da Vinci, que era um dos polímatas mais conhecidos da humanidade, você vai ver que ele tinha muitas ideias diferentes, provavelmente muito por conta das suas áreas de conhecimento. Ele tinha vários domínios diferentes e, portanto, ele dava várias soluções muito diferentes para isso. Não à toa ele lia bastante, não à toa também ele sempre tentava pegar esses conhecimentos totalmente difusos e dar uma solução. Busca um documentário qualquer dele que você já vai ter essa noção. E você vai conseguir ter essa mesma capacidade se você ler vários livros diferentes. Com um livro você consegue ter essas capacidades, porque naturalmente você vai dominar várias áreas, várias abordagens diferentes de um mesmo assunto ou não para resolver um problema. Então essa é a ideia de você também ler um livro. Ler livros técnicos e de diferentes assuntos, de diferentes abordagens diferentes. Você vai conseguir dar soluções criativas para um mesmo problema. E dessa forma você vai resolver problemas com muito mais facilidade. Isso quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa em ser mais financeiramente rico, é fundamental você dominar várias áreas do conhecimento. Justamente porque em um cenário como o nosso, um cenário em que nós jovens precisamos dar mais soluções criativas para problemas complexos, dominar várias áreas do conhecimento por meio dos livros vai com certeza te ajudar em muito na hora que você querer resolver um problema. E as pessoas vão valorizar você pagando salários mais altos, porque você é um cara que resolve problemas. Quem resolve problemas no capitalismo, naturalmente ganha mais
dinheiro também, porque você resolve problemas. Você também vai conseguir resolver melhor os seus problemas de vida no geral, problemas emocionais, porque você vai ter várias abordagens para entender o porquê que a sua mentalidade ou porquê que aquele momento que você vive não tá tão agradável. Tudo isso, novamente, graças aos livros, graças a ler vários livros de diversos assuntos, a ponto de se tornar um polímata que resolve problemas de uma maneira holística. Sexto motivo que ninguém vai te falar porque ninguém entende de marketing. Porém, eu vou estar aqui para te ajudar a entender essa pequena nuance que vai fazer uma diferença muito grande na hora que você for comprar um curso ou você for comprar qualquer material de conhecimento que não seja um livro, certo? E esse sexto motivo é relacionado com o LTV, que seria o Lifetime Value do cliente, ou a esteira de produtos, como normalmente a gente vai traduzir do inglês para o português. Como funciona um criador de conteúdo que faz curso hoje em dia? Se ele vai oferecer um único produto para o seu cliente, ele tende a não sair no lucro. Isso é por conta que talvez o custo de publicidade dele, ou até mesmo tanto de que ele consegue fazer vender no curso, não vai ser o suficiente para pagar as contas dele. Como que normalmente os empresários resolvem esse problema? Através do LTV. O LTV é nada mais nada menos que uma forma de você vender para mais de uma vez para um mesmo cliente, vender mais de um produto para uma mesma pessoa. Então, se você vai comprar um curso aqui da internet, é só você testar, você não precisa nem confiar em mim. Vá procurar qualquer curso que seja. Quando você for procurar esse curso e for lá no checkout, você for lá comprar esse produto, você vai ver que vai ter vários outros produtos que ele vai tentar te empurrar para vender. Então, você está comprando no método X, mas lá no carrinho de compras vai estar o método Y para você comprar também. E o método X só vai funcionar melhor, ou você vai conseguir atingir mais resultados com o método X se você comprar o método Y. E, dependendo do criador, ele faz de 10 infinitos produtos para te vender baseado nisso. Ou ele vai lá e monta um pacote único, num preço muito grande, para vender para você. Porque, naturalmente, isso é o que vai viabilizar o negócio dele, é normal isso acontecer. Ele vai fazer isso para viabilizar o negócio dele, e é assim que funciona quando você não compra conhecimento que não é livro. Quando você vai comprar um curso ou qualquer outro conhecimento fora do escopo dos livros, é isso que vai acontecer. O cara vai tentar, normalmente, vender mais de um produto para você. Isso não é errado, isso é normal acontecer e é uma prática recomendada. Até porque se o criador ele tem um conteúdo de qualidade, ele precisa lucrar com isso para continuar oferecendo mais valor para o mundo. Não tem problema. Por outro lado, nos livros, dificilmente o autor ele vai se preocupar em dividir o conteúdo dele em várias partes para vender para você a um preço maior, para ele lucrar mais. Normalmente, o autor de livro ele vai montar um método único, começa aqui, termina aqui, que por si só, no próprio livro, você já não vai precisar comprar outro produto. Só se naturalmente o criador do livro, ele montou o livro dele já pensando nisso, vender mais livros. Porém, não é a regra. Assim como todos os cursos quererem te vender mais cursos não é a regra, livros também, no geral, dificilmente não é regra eles quererem vender mais de um livro para uma mesma pessoa, certo? Vender livros diferentes para uma mesma pessoa. Essa é uma das grandes vantagens e é o sexto motivo que fecha com chave de ouro esse vídeo. Se você quer pagar mais barato no conhecimento, novamente você vai ter que recorrer aos livros. Porque se você for para cursos, for para esses outros tipos de consumir conteúdo, naturalmente você vai ter que comprar várias e várias partes de um mesmo material, ou você vai ter que pagar um preço muito mais elevado, até 10 vezes mais caro. Um curso naturalmente sai por R$600, um curso bom. Um livro, se passar de R$60 já é absurdo de caro. Então, esse sexto motivo é para elucidar muito bem esse fato. Você sim vai pagar mais caro se você tentar buscar conhecimento em curso. Novamente, não que isso seja errado, não que isso seja ruim. É a tendência do mercado. É só você perceber como que os criadores de conteúdo aqui na internet fazem para conseguir sobreviver. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar, então, sobre os benefícios de ler livros, então? Basicamente, sim, você deve continuar consumindo conteúdo em vídeo, em curso, seja o que for, porém, você também acrescenta a leitura, porque ela tem esses benefícios que, querendo ou não, você não precisa deixar de ver vídeo no YouTube, deixar de comprar curso para obter esses benefícios que eles dão, que essas outras formas de conteúdo te dão também. Você só acrescenta com a leitura de livros. Naturalmente, com o passar do tempo, se você continuar lendo livros e até mesmo gostar mais de ler livros, você vai perceber que talvez comprar um curso para resolver um problema financeiro já não faça mais sentido. Um bom livro já resolve o seu problema muito mais barato e ainda com muito mais compreensão. Porém, é fato, ler livros é muito difícil. Ler livros demanda muita técnica e demanda muitos outros conhecimentos. Novamente, uma abordagem holística. Então, você precisa pensar em psicologia, você precisa pensar em técnicas de tudo, você precisa pensar em maneiras de organizar o design do seu ambiente para você conseguir ler um livro de uma forma que o seu cérebro apoia, te dê motivação para continuar lendo o conteúdo. Ler livros também é muito
muito chato se você não tem o costume. Provavelmente vocês que estão aqui no vídeo não tem, a maioria de vocês, o costume, ou se tem, ainda consegue ter muitas dificuldades pensando no hábito em si. Então, como eu fiz também para resolver esse problema, para te ajudar, você vai ter o acesso aqui, vai ter um link nos comentários fixado e na descrição do meu material, o meu material A Arte da Leitura, no qual você vai ler, sim, é um e-book que vai te dar motivação infinita para você ler livros. Qual que é a minha ideia da motivação infinita? Eu vou te ensinar a desenvolver o propósito. Se você desenvolver um propósito, um motivo forte para ler um livro, dificilmente você vai ter problemas com motivação e, naturalmente, se você tem motivação para ler um livro, você também não vai ter tédio. Dificilmente você vai ter problemas em ler livros. Fora que eu também dou muitas outras dicas, muitas outras técnicas muito específicas para você se tornar um leitor de verdade, um leitor viciado. Você vai ficar viciado em ler livros. Tudo isso por meio de um e-book. Então, dá uma conferida aqui na descrição ou nos comentários fixados que eu vou te deixar esse material para você se tornar um leitor de verdade com dicas muito mais avançadas do que as que eu dei aqui, por exemplo, no vídeo sobre os benefícios da leitura. Dicas que realmente vão mudar a sua vida. Confere o link nos comentários fixados e também na descrição. Agora, Carlos, eu ainda não confio no C. Não sei os benefícios da leitura. Quero entender de uma vez por todas porque eu deveria ler. Sem problema. Entra aqui nesse vídeo que eu vou deixar na tela, em algum canto da tela, como criar o hábito da leitura em pouco tempo. Lá eu vou te dar 6 dicas práticas se você ainda não confia no meu trabalho, certo? Te espero lá.